de antemão, hoje o nosso conteúdo ele vai se perfazer por dois processos que nós vimos na nossa aula prática, tá? Nós vamos falar um pouco sobre microscopia, consequentemente, nós também vamos falar sobre meios de cultura. E aí, inicialmente, nós temos uma aula mais teórica sobre microscópio, tá? Sobre microscopia e depois sobre meio de cultura. Turma, em relação à microscopia, por que ela se torna tão importante dentro das características associadas à disciplina de microbiologia? Porque lembra que nós conversamos que quando nós pensamos em microbiologia, micro, né, vem aí de certo modo, microbiologia vem de certo modo estudo de micro-organismo. E esses micro-organismos, eles são considerados micro-organismos porque eles não conseguem ser observados a olho nu. E aí, nesse caso, ele precisa, de certo modo, ser observado a partir de aparelhos, como, por exemplo, o microscópio óptico. E aí, o microscópio, de modo geral, é um aparelho com lentes ópticas que maximiza um ser ou estrutura minúscula a um tamanho de boa observação. Então, nós temos aqui a característica de que usar um aparelho, onde esse aparelho ele tem suporte para que nós possamos, por exemplo, verificar, ampliar, aumentar o tamanho desses seres, que nós conseguimos aí, por exemplo, observar o tamanho dele. Nós conseguimos, de certo modo, tentar observar essas estruturas, tá? Lembrando que o microscópio, para favorecer essa observação, é necessário que ele tenha uma boa qualidade, que ele tenha manutenção, que todas as suas objetivas funcionem adequadamente, tá? E aí, gente, o microscópio em si, ele não é um aparelho apenas utilizado para observar micro-organismos, mas também qualquer material que seja pequeno e que não consiga ser observado a olho nu e que pode ser observado a partir de microscópio, como, por exemplo, células sanguíneas, seja elas hemácias, seja elas leucócitos, tá? E assim, é preciso nós compreendermos quais são os principais componentes de um microscópio. Entenda, apesar de eu falar para vocês agora há pouco que para a gente avaliar, para a gente analisar uma lâmina, é importante que tenha o microscópio uma qualidade adequada, né, que ele esteja na sua manutenção rotineira adequada, mas é importante também que o analista ele tenha conhecimento das partes do microscópio, para que possa, por exemplo, saber se a luz está alta, se a luz está baixa, se a lâmina está alta, se a lâmina está baixa, se a ocular está tendo desvio ou não está tendo desvio. Então, é importante que, de certo modo, nós possamos conhecer quais são as estruturas e os componentes do microscópio, tá? Gente, o microscópio óptico, que é o mais conhecido, que foi o que nós observamos na aula prática, ele também é conhecido como microscópio de luz, tá? E quando a gente fala, por exemplo, microscópio de luz, eu estou me referindo ao quê? A um aparelho que é emitido uma luz, tá? E essa luz, de certo modo, favorece aí, turma, a visualização desses seres microscópicos, tá? E aí o microscópio óptico ou microscópio de luz, ele compõe-se de uma parte mecânica, tá? Que serve de suporte para a parte óptica. Quando a gente fala parte mecânica, seria a parte estrutural e a parte que se movimenta. Por exemplo, macrômetro, micrômetro, charriot, a mesa, né, que também pode ser chamada de platina. Então, todos esses elementos aí é a parte mecânica, porque é a parte que se movimenta. E nós temos ali a parte óptica, que seria as objetivas em si, que seria ocular. A parte óptica, gente, é constituída por três sistemas de lente. O condensador, lembrando que o condensador é aquela parte de baixo, as objetivas e as oculares, tá? Então, quando a gente fala parte óptica, são as lentes. Essas lentes vão ampliar, vão maximizar o produto a ser visualizado.
E aí, falando um pouco, né, dos principais componentes da parte óptica, tá? Lembrando que quando a gente fala parte óptica, eu estou me referindo aí às lentes. Nós temos o condensador, né? O condensador, a sua finalidade é projetar um cone de luz sobre as células que estão sendo examinadas ao microscópio. Lembra-se, turma, que nós temos, de certo modo, o feixe de luz que sai da parte de baixo e entra nesse condensador, tá? E aí esse condensador ele forma aí um cone de luz que vai para a lâmina. Após atravessar as células, esse feixe de luz luminoso em forma de cone penetra nas objetivas, ou seja, esse feixe de luz ele sai do condensador, né? Ele atravessa o condensador, atravessa a lâmina e vai para as objetivas. Lembrando, gente, que a objetiva são aquelas de 10, 40, 100, tá? Vezes de 4 vezes, que vai ampliar a visão. Consequentemente, é importante nós lembrarmos que essa objetiva ela vai favorecer o aumento do tamanho aí da visualização desses micro-organismos. As objetivas, né, projetam a imagem aumentada no plano focal das oculares, que novamente amplia. Ou seja, o condensador, ele forma esse cone de luz que atravessa a lâmina, esse feixe de luz ele entra nas objetivas, e aí você visualiza já o tamanho desses produtos aumentado nas objetivas, no plano de visualização da objetiva, que consequentemente envia para a ocular, que é aquele que é onde nós colocamos os olhos, que consequentemente a ocular também amplia. Ou seja, nós temos um sistema sequencial de amplificação da imagem. É importante nós compreendermos que quando fala assim, a objetiva ela aumenta a imagem no plano focal. Por quê? A objetiva, gente, ela vai aumentar a imagem naquele plano que se encontra a objetiva. Se eu mudo de objetiva ou eu não tenho o foco adequado da objetiva, eu não vou visualizar adequadamente essa imagem. Por isso que toda vez que nós mudamos de objetiva, 4 para 10, 10 para 40, 40 para 100, sempre eu vou ter que ir lá no macrômetro ou no micrômetro tentando focalizar essa imagem. E por fim, né, a parte óptica, nós podemos citar aqui as oculares, tá? As oculares é onde nós colocamos os olhos. As imagens fornecidas pelas oculares podem ser percebidas pela retina, né? Que de certo modo é o local onde forma as imagens que a gente visualiza, que é a retina. Então, turma, só para relembrar, nós temos aqui as oculares, tá? Na imagem nós podemos observar as oculares. Nós podemos observar as oculares, as objetivas e o condensador. Então, oculares, objetiva e condensador, de certo modo, é o que nós chamamos da parte óptica. Já, por exemplo, pinça. Essa pinça, de certo modo, pode ser chamado aí de revólver. A platina, que pode ser chamado de mesa. A lâmpada, o macrômetro, o micrômetro, o braço, a base, tudo isso já é a parte mecânica do microscópio. Melhorando um pouco mais para vocês compreenderem e verem o microscópio do lado na sua lateral, nós temos novamente as oculares, objetiva e condensador. Inclusive, turma, esse condensador, na aula prática, eu consegui tirar ele, né? Porque lembra que a lâmina quebrou, né? Eu fiz a simulação de uma lâmina quebrando e acabei tirando esse condensador para ser limpo. Então, nós temos aqui oculares, objetivo e condensador, que são a parte óptica, e nós temos a mesa, que é a platina, a lâmpada, a base, o revólver, que é onde fica as objetivas, que é para girar, tá? O braço ou suporte, o macrômetro e o micrômetro, que são a parte mecânica, que é a parte de movimentação.
Turma, é importante nós compreendermos que, apesar do microscópio ser um aparelho essencial na visualização dos micro-organismos, nós temos que entender o que seria poder de resolução e limite de resolução. Não significa que a gente está utilizando um microscópio que a gente vai conseguir ver detalhes por detalhes de uma célula, por exemplo. Nós muitas vezes conseguimos observar a célula, mas nós não conseguimos, por exemplo, observar o que tem dentro da célula, algumas organelas, porque o tamanho das organelas já são menores do que a própria célula. Então, é importante nós compreendermos isso, tá? Isso eu estou falando do microscópio óptico, porque existe, turma, outros microscópios que têm um poder de resolução e limite de resolução bem melhores do que o microscópio óptico, como, por exemplo, o microscópio eletrônico de varredura. Então, o que seria o poder de resolução? O poder de resolução em um sistema óptico é a sua capacidade de separar detalhes. É expresso pelo limite de resolução. E o que seria esse limite de resolução? É a menor distância que deve existir entre dois pontos para que eles apareçam individualizados. Então, quando vocês começam a observar no microscópio e vocês não conseguem separar dois elementos, duas estruturas, é por causa do limite da resolução. Consequentemente, nós temos que entender que o poder de resolução é favorecer a separação dos detalhes. O que é a membrana? O que é uma célula A? O que é uma célula B? E quando a gente fala do limite de resolução, é quando eu consigo separar os dois pontos. O que seriam os dois pontos? É quando eu consigo visualizar diferenças estruturais entre células, por exemplo. E aqui, turma, nós podemos citar, por exemplo, quando se fala em limite de resolução, tá? Nós temos aqui o microscópio eletrônico, aquele que eu falei agora para vocês, né? Microscópio eletrônico de varredura. Nós temos o microscópio óptico e nós temos aqui o olho nu. Se vocês observarem, turma, de certo modo, nós temos aqui, por exemplo, o olho nu. O olho nu, ele consegue observar aí até em torno de 100 micrômetros. Já o microscópio óptico, ele consegue observar em torno de 0,1 a 0,5 até 1 micrômetro, ou seja, já bem pequeno. Já o microscópio eletrônico, gente, já consegue observar em torno de 0,001 o tamanho das coisas. Por isso que quando eu quero, por exemplo, estudar organelas, eu quero ver o formato das organelas, as estruturas das organelas, eu preciso utilizar um microscópio eletrônico e não um microscópio óptico. E isso está relacionado ao limite de resolução, tá? Lembra que limite de resolução eu consegui separar dois pontos. Então, quando eu olho, por exemplo, a olho nu para uma lâmina que tem um esfregaço de sangue, eu sei que nesse esfregaço de sangue existem várias células, mas quando eu olho a olho nu, eu só estou vendo uma mancha vermelha. Eu não consigo separar os pontos por causa do limite de resolução. Quando eu utilizo o microscópio óptico, eu já consigo separar a mancha vermelha e as células entre si, tanto hemácia como leucócitos, tá? Mas eu já não consigo, por exemplo, separar o formato celular de uma célula com as suas organelas. Com um microscópio óptico, eu já teria que ir para o microscópio eletrônico. Olha só, turma, exemplo de limite de resolução. Se vocês observarem, gente, nós temos aqui uma lâmina, tá? E essa lâmina é uma lâmina, de certo modo, que nós conseguimos observar células... É uma lâmina Só um momento. É uma lâmina, turma, de urina, tá? É uma sedimentoscopia, tá? É um dos elementos realizados no exame de urina, que é o EAS, tá? Que é o Elementos Anormais de Sedimentoscopia. Aqui é uma lâmina de sedimentoscopia de urina, onde eu consigo observar, por exemplo, aqui 3 pontos. Eu consigo observar células tubulares do epitélio renal, eu consigo observar hemácias e eu consigo observar esporos de levedura, que no caso seria fungos. Por que eu consigo observar isso? Porque existe um limite de resolução pelo microscópio que consegue observar a diferença entre essas células, tá? Agora, por exemplo, se eu quisesse ver o que tem dentro de cada célula,
Já o microscópio óptico já não tem esse limite de resolução. Eu teria que ir para um limite de resolução menor, que no caso seria aí o microscópio eletrônico, tá? Então, gente, o exemplo de limite de resolução é a menor distância que deve existir entre dois pontos para que eles apareçam individualizados, tá? Eles apareçam individualizados. O que determina a riqueza de detalhes da imagem fornecida por um sistema óptico é o seu limite de resolução, e não o seu poder de aumentar o tamanho do objeto, tá? Não é somente aumentar o tamanho do objeto, mas sim o limite de resolução, é separar esses pontos. E aí, vocês podem se perguntar, por exemplo, não seria importante, nesse caso aqui, ver as estruturas internas dessas células? Não. Não teria nenhuma situação benéfica nesse sentido, tá? Porque o importante, por exemplo, nesse exame, é saber quais são os elementos encontrados na urina. Se eu consigo ver hemácia, se eu consigo ver células tubulares, se eu consigo ver esporos de fungos, consequentemente, isso já vai me dar uma situação. Eu não preciso, de certo modo, saber como é que tá as estruturas internas. Isso não vai me dar nenhum fornecimento diferencial, tá? Então, tudo vai depender do que eu desejo. Turma, lembra que eu comentei para vocês agora do microscópio eletrônico, tá? O microscópio eletrônico, ele tem um limite de resolução bem melhor do que o microscópio óptico, tá? E aí eu trago para vocês algumas diferenças entre o microscópio óptico e o microscópio eletrônico, tá? Lembrando que esse microscópio eletrônico, ele não é tão comum ser observado, geralmente não se tem nas universidades, nas faculdades, tá? A não ser geralmente utilizado muito em laboratórios de pesquisas, e são laboratórios altamente automatizados, tá? Mas em laboratório de análise clínica, laboratórios geralmente de diagnóstico, não se tem esse microscópio eletrônico. Primeiro, porque ele é bastante caro, e segundo, porque não há necessidade, porque não é o foco, tá? Então, por exemplo, do lado esquerdo, nós podemos observar uma lâmina, onde, de certo modo, nós observamos hemácias, leucócito, plaqueta, alguns tipos de leucócito, como eosinófilo, diferencial, linfócito. Então, nós temos aqui uma microscopia óptica em lâmina de tecido sanguíneo, tá? Já a microscopia eletrônica, olha só, dessa imagem do lado direito, já é uma microscopia eletrônica de bactérias comensais, ou seja, bactérias que vivem no nosso organismo, mas que não causam doenças. Por isso que é chamado bactérias comensais, tá? Favorece o comensalismo, não causa doença ao hospedeiro, não causa parasitismo ou problema ao hospedeiro, tá? E aí, turma, nós podemos observar que no microscópio eletrônico, nós observamos um tamanho maior, mas nós conseguimos observar como se fosse quase 3D a bactéria. Além disso, nós conseguimos observar detalhes dessa bactéria, como, por exemplo, a presença aí de fímbrias, de flagelo e até mesmo detalhe da sua parede celular. E aí, por exemplo, por que talvez por que o microscópio eletrônico ele já não tem tanta importância, por exemplo, dentro de um laboratório de análise clínica, tá, de diagnóstico? Porque o importante para a gente, no laboratório de análise clínica, turma, é saber qual bactéria o indivíduo tem. Ele não quer saber a estrutura da bactéria, tá? E o microscópio óptico já não dá essas características, se é uma bactéria gram-negativa, gram-positiva, qual o formato, a morfologia dessa bactéria. Então, o microscópio óptico ele já é o suficiente para nos dar essas respostas, sem precisar do microscópio eletrônico. Turma, observando rapidamente essas imagens, tá? E aí eu quero que vocês pensem internamente aí em vocês, pense para vocês, tá? Diante desse contexto, observando o que eu falei para vocês, o que seria, por exemplo, aqui nessas imagens, imagem de microscópio óptico e o que seria imagem de microscópio eletrônico, tá? Nós temos aqui 5 imagens,
sendo que nós temos imagem de microscopia eletrônica e nós temos imagem de microscópio óptico, tá? De antemão, turma, nós temos aqui essa primeira imagem no canto superior, na parte superior, do lado esquerdo. Essa imagem aqui é uma imagem de microscopia eletrônica, porque nós conseguimos observar basicamente em 3D a bactéria e detalhes dessa bactéria, tá? Como os cílios, como os flagelos, desculpa. Na parte superior ainda, nós temos aqui uma imagem de um esfregaço sanguíneo, tá? Onde nós só observamos, de certo modo, as células, sem característica 3D. Então, isso daqui é um microscópio óptico. E ainda na parte superior, na terceira imagem, no canto direito, nós temos também uma imagem de microscopia eletrônica, tá? Porque nós também observamos essas bactérias em 3D. Já na parte inferior, no lado esquerdo, nós também temos uma imagem de microscopia eletrônica. Observa que nós conseguimos observar estruturas da bactéria, como também da célula hospedeira dessa bactéria, em formato 3D. E no canto inferior, na parte direita da tela, nós também temos uma imagem de microscopia eletrônica, desculpa, óptica, onde eu só consigo observar quais são os tipos de células, né? Mas nós não conseguimos observar aqui, turma, a estrutura celular, basicamente, tá? Em 3D. Então, quando nós pensamos nessa questão do microscópio óptico e na microscopia eletrônica, turma, é muito simples de se identificar visualmente, tá? Bem simples mesmo de se identificar. Microscópio eletrônico geralmente tem um formato aí 3D. Só um momento. E aí, turma, quais são as principais unidades de medida usada na microscopia? Quando eu falo principais unidades de medida usada na microscopia, é o tamanho, tá? Então, nós utilizamos aqui o micrômetro, que é representado por esse símbolo, como se fosse um U e um M, tá? Que 1 milímetro equivale a 1000 micrômetro, tá? Ou seja, imagine só, 1 milímetro é muito pequeno, que equivale a 1000 micrômetro. Outra medida que é utilizada na microscopia é o nanômetro, tá? Que é representado por essa simbologia NM, onde 1 micrômetro equivale a 1000 nanômetro, tá? Ou seja, é bem menor do que micrômetro. E nós temos o angstrom, que é representado por esse A com um símbolo em cima, que equivale 1 nanômetro, equivale a 10 angstrom, tá? Esta unidade, gente, está sendo substituída pelo nanômetro, tá? O angstrom. Ou seja, turma, é só para vocês entenderem que quando a gente vai trabalhar com microscopia, principalmente óptica, a gente inicia a partir de micrômetro, tá? Já o microscópio eletrônico, ele já vai para nanômetro, basicamente. E aí, né, de certo modo, para que vocês possam aí compreender ainda um pouco mais sobre os microscópios, tá, turma? As especificações das objetivas e suas ampliações. É importante nós compreendermos, gente, que as objetivas, elas ampliam o tamanho de acordo com a objetiva, tá? As objetivas ocular, objetiva com ocular de 10 vezes, tá? Geralmente, o que se tem? Nós temos um microscópio com objetiva de 4 vezes, que no final tem uma ampliação de 40 vezes, tá? Nós temos uma objetiva de 10 vezes, que no final tem uma ampliação da imagem a 100 vezes. Nós temos uma objetiva de 40 vezes, que no final nós temos uma ampliação de 400 vezes. Lembrando, gente, que quando eu falo 40 vezes, 100 vezes, 400 vezes, eu estou falando do tamanho da imagem. Se eu tenho um tamanho X e eu uso uma objetiva de 40 vezes, significa que eu vou ampliar aquele X a 400 vezes o tamanho.
E nós temos a objetiva de 100 vezes, que ela é ampliada, ela amplia a imagem 1000 vezes, tá? E, como foi falado em sala de aula, sempre usar na objetiva de 100 vezes o óleo de imersão. Lembra que o óleo de imersão, ele serve para impedir o atrito da objetiva de 100 vezes com a lâmina. E isso não levar arranhaduras, por exemplo, na objetiva e estragar a objetiva de 100 vezes. Turma, como conhecimento adicional para vocês, né, quais são as normas e condutas na prática laboratorial a manusear, né, os microscópios, tá? Sempre obedecer todas as normas de biossegurança, né, usando o equipamento de proteção individual, como também, se necessário, equipamento de proteção coletiva. Lavar as mãos na entrada e na saída após a prática. É obrigatório que você conheça as partes ópticas e mecânicas do microscópio antes de usá-la, porque assim você vai ter um conhecimento de manuseio. Não manusear o aparelho com as mãos sujas ou molhadas. Nunca desloque o aparelho com a lâmpada acesa. Na remoção do equipamento, segure-o firmemente com uma das mãos no braço e a outra na base. Nunca arrastar o microscópio, tá? É proibido o uso de câmeras fotográficas durante a exposição da aula prática. E, de certo modo, como usar o microscópio, tá? Gente, sempre inicia o uso do microscópio pela objetiva menor. E, inclusive, eu falei isso na prática para vocês. Mesmo que vocês já saibam que aquela análise deve acontecer na objetiva de 40 vezes, eu não vou direto para a objetiva de 40 vezes. Eu tenho que iniciar na de 4, na de 4 focalizei, passo para a de 10. Focalizei na de 10, passo para a de 40, tá? Focalizei na de 40 e preciso observar na de 100, passo para a de 100. Nunca inicia a visualização pela objetiva grande, tá? Maior. Na observação de uma preparação, olhe pela ocular e mova o macrômetro ou macrométrico muito lentamente. Assim que a imagem aparecer, mesmo confusa, pare e complete a focalização com o micrômetro ou micrométrico. Gente, é muito importante que vocês tenham essa dica, né? Inclusive, eu percebi uma dificuldade em vocês no manuseio do microscópio quando se pensa na focalização. Então, toda vez que eu colocar uma objetiva, eu utilizo o macrométrico para aproximar a lâmina da objetiva, e se eu vejo o aparecimento da imagem, mesmo turvo, eu paro e utilizo o micrométrico para focalizar. E quando se pensa em usar a objetiva de 100 vezes, é necessário utilizar o óleo de imersão, pois a distância focal entre a face da objetiva e a parte superior da lamínula diminui quando a ampliação é aumentada, tá? Por isso que é importante utilizar aí o óleo de imersão. Um dos fatores aí também está associado aí na diminuição da visualização. Turma, de certo modo, alguns das lâminas a ser analisada na microscopia, elas podem requerer coloração. Quando a gente pensa em coloração, eu estou me referindo aí, de certo modo, turma, na capacidade de melhorar a visualização das estruturas. Quando eu utilizo técnicas de coloração, ou seja, aquela célula que ela seria mais apagada e utilizo um corante, utilizo um solvente que vai corar, vai melhorar a minha visualização no microscópio, tá? Isso é muito comum utilizar, por exemplo, nas bactérias, como também, turma, em parasitas intestinais, como o ovo da lombriga, o cisto da giardia lambrea, tá? Quando se utiliza o Lugol, eu coro essas formas parasitárias e eu melhoro a visualização. Turma, quase todas as organelas são transparentes e incolores. Lembrando que as organelas elas estão no citoplasma dentro da célula, o que dificulta seu estudo microscópico. Logo, a coloração facilita a visualização das estruturas dos tecidos, tá? Então, é um dos motivos de se colorir, utilizar corantes nessas análises.
Para vencer essa dificuldade, foram criados numerosos processos de coloração que tornam visíveis os diversos componentes celulares. E aí, turma, é necessário nós compreendermos que a maioria dos corantes comporta-se como ácidos ou bases. O que seria isso? Os corantes que são utilizados para colorir as estruturas celulares para melhorar sua visualização, ou elas são ácidas ou elas são bases. Nesse sentido, nós temos o que nós chamamos de estrutura basofílicas ou basófilicas, isso estruturas acidófilas, tá? O que são estruturas basofílicas ou basófilicas? São os componentes dos tecidos que se coram facilmente com corantes básicos, como, por exemplo, a hematoxilina férrica, tá? Então, todas as organelas, gente, que tem, de certo modo, características para corar com corante básicos, elas são estruturas basófilas, como, por exemplo, gente, os núcleos. Os núcleos das células, eles têm a característica de ser corado por corante basófilicos, tá? E aí nós temos algo muito interessante a se comentar aqui. Quando uma estrutura ela se cora com corante básico, é porque essa estrutura é ácida, tá? A reação sempre vai ser ao contrária. Então, eu tenho uma estrutura ácida e essa estrutura ácida se cora com corante básico, tá? E é ao contrário, por exemplo, para as estruturas acidófilas. Quando se tem, por exemplo, organela citoplasmática, tá? Mitocôndria, retículo sarcoplasmático, lisossomos, esses corantes, o corante que cora essas organelas citoplasmáticas, eles são corantes acidófilos. Por que são corantes acidófilos, como a eosina? Porque esses corantes, eles coram estruturas básicas. Então, toda vez que eu tenho uma estrutura básica, ela vai ser corada por um corante ácido. Sempre vai ser ao contrário. Estrutura básica cora com um corante ácido. Estrutura ácida cora-se com um corante básico, tá? E aí, turma, diante disso, nós podemos ter, por exemplo, algumas coloração a partir desses corantes, né? Algumas cores que são emitidas a partir desses corantes e, consequentemente, isso melhora a nossa visualização. Olha só, técnicas de coloração mais usadas, técnica de impregnação pela prata e alguns dos resultados obtidos com elas. Então, quando eu utilizo a hematoxilina férrica, por exemplo, o núcleo ele vai ser corado de azul, tá? Desculpa, gente, quando eu utilizo o hemalume, ele vai ser corado de azul, tá? Quando eu utilizo a eosina, o citoplasma vai ser corado de rosa e as fibras colágenas vai ser corada também de rosa. Quando eu utilizo a hematoxilina férrico, o núcleo vai ser corado de preto, tá? Já quando eu utilizo o tricômico de Masson, que é um corante, gente, consequentemente, o citoplasma, utilizando a fucsina afta e o porceal de xilidina, ele vai ter uma coloração citoplasma vermelho. Se eu utilizo um verde luz, vai ter as fibras de colágeno na coloração verde. Se eu utilizo uma impregnação com solução de sar de prata, eu vou ter as fibras reticulares aí corada de preta. E aí vocês podem se perguntar, qual a importância desses corantes? Além de eu conseguir visualizar as organelas, eu também posso, turma, estudar um pouco das estruturas dessas organelas. Em que sentido? Se eu quero estudar, por exemplo, as fibras reticulares, eu tenho que corar aquela lâmina com soluções de sar de prato, porque são elas que são coradas com preto e somente esse corante que consegue corar, tá? Então tem como também eu fazer essas características. Turma,
Os microscópios modernos utilizam lasers complexos, detectores extremamente sensíveis e objetivas poderosas, tá? Quando eu falo esses microscópios modernos, são esses microscópios eletrônicos, né? Nós temos aqui o microscópio eletrônico de varredura ou varrimento, e nós temos o microscópio eletrônico de transmissão, que dentre eles é o mais top que tem para visualização de detalhes, tá? Estrutural. Esses microscópios eles permitem filmar divisão celular, o tráfego de moléculas dentro das células. Gente, olha só o tanto que é importante. Já imaginou um microscópio que consegue favorecer você visualizar a entrada e a saída de substância da célula, as reações químicas que acontecem dentro da célula, tá? Permite observar certas proteínas no cérebro de animais vivos, tá? Então, de certo modo, esses microscópios eles são muito potentes. Lembrando que, infelizmente, nem todos os locais têm esses microscópios, tá? Porque eles são aparelhos altamente caros. Geralmente só locais que realizam pesquisa de ponta. E aí, para nós finalizarmos essa aula de microscopia, turma, algumas considerações importantes, tá? Apesar da diversidade, algumas células compartilham ao menos 3 características, tá? Então, o que seria isso? Olha só, turma. Apesar da diversidade de tipos celulares, é muito comum que as células apresentem o quê? A membrana plasmática, que é o seu envolto, o citoplasma, que é o interior da célula, que apresenta organelas, tá? E o seu material genético, que é o DNA. Então, apesar de várias características diferentes das células, seja células animais, seja células vegetais, células de micro-organismos, seja fúngica, seja bactéria, apesar das suas peculiaridades, elas têm características em comuns: membrana, citoplasma e material genético. Turma, alguma pergunta, alguma dúvida sobre microscopia que se deseja realizar? Professor, é Oi. só referente aos tipos de corante, né? Porque quando eu fiz o cursinho de referente às colorações, né? Das Sim. lâminas, tudo, foi falado só de algumas, né? Então, pode-se dizer que para cada lâmina, para cada, como é que eu posso dizer? Microorganismo. Isso, é uma coloração diferente para chegar, no caso, ao que de fato a gente queira ver, né? Isso. Isso mesmo, perfeitamente. A gente precisa, Luana, de certo modo, determinar o que eu quero ver. Por isso que antes de a gente fazer uma coloração, geralmente a gente já tem uma delimitação do que se deseja. Um exemplo, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a pessoa está com suspeita de tuberculose, está com sinais clínicos de tuberculose. Essa pessoa ela vai escarrar e aí vai ser realizado o exame de Bar, que é o bacilo álcool ácido resistente. Então, se eu quero pesquisar se ali tem o bacilo do micobactéria tuberculose, eu já vou utilizar um corante específico para esse microorganismo, tá? Pode até ser que ele esteja com outro e não esteja com o bacilo da tuberculose, mas naquele momento a minha suspeita é o bacilo da tuberculose. Então eu tenho que utilizar o quê? Os corantes específicos para determinar o micobactério tuberculose. Se eu faço e não encontro, aí eu vou para outras estratégias. Quais possíveis outras suspeitas? Ah, pode ser essa tal bactéria. Qual é o corante mais específico para se ver essa bactéria? O corante é a hematoxilina, é a eosina, é o verde brilhante. Aí vai depender. Aí isso é uma investigação que a gente precisa fazer. Ah, sim, entendi, professor. Obrigada. Nada. Turma, nesse momento eu vou estar colocando agora o nosso segundo conteúdo, que é o meio de cultura, tá? Se tiver alguma dúvida, fica à vontade.
Turma, só vou pegar aqui uma água. Turma, em relação aos meios de cultura, né, que também foi um dos conteúdos práticos que nós vimos, mas agora a gente vai falar mais detalhes sobre esses meios de cultura, o importante é que nós tenhamos em mente que são recursos essenciais e importantes para que possa favorecer o crescimento de micro-organismos, o isolamento desses micro-organismos e também a diferenciação e o diagnóstico desses micro-organismos, tá? Então, a gente vai falar muita coisa aqui sobre os meios de cultura, quais são os tipos, especificidade desses meios de cultura, como preparar, como fazer as estrias de semeadura desses meios de cultura e outros, tá? Então, gente, como preparar os meios de cultura, né? Então, de modo geral, os meios comerciais eles devem ser hidratados. O que seria isso? É muito comum que os meios de cultura eles venham em pó, tá? Apesar de existir vários tipos de meio de cultura e de certo modo, quando se tem um meio de cultura em pó, a gente precisa hidratar. O que seria essa hidratação? A inserção de água, tá? Diluir eles em água, que foi o que nós fizemos. Primeiramente, antes de fazer a hidratação, nós precisamos pesar o meio de cultura. A gente pesa de acordo com a quantidade que a gente vai usar daquele meio de cultura. Depois que pesa, transfere para um frasco, tá? E aí eu vou hidratando aquele pó que eu pesei pouco a pouco, até misturar eles. Depois, né, acrescenta-se o restante da água e eu tenho que levar para o fogo, né? Eu preciso aquecer para fundir esse meio de cultura, literalmente. Quando eu falo fundir, seria solubilizar adequadamente a água, tá? Que foi o que nós fizemos na nossa prática, né, turma? Nós pesamos o meio de cultura, transferimos para o Elemaia, colocamos uma pequena parte da água, começamos a tentar solubilizar e depois colocamos o restante da água. Consequentemente, nós fizemos aí uma hidratação e após isso nós levamos para o aquecimento, onde o principal local para aquecer os meios de cultura é utilizando a autoclave, porque o meio de cultura ele também tem que sair estéril. Ainda, gente, como preparar, é necessário nós distribuirmos o meio antes de autoclavar, tá? O que seria distribuir o meio antes de autoclavar? Porque muitas vezes, turma, eu preparo o meio e em vez de eu colocar, por exemplo, o meio de cultura diretamente no LMAE na autoclave, eu posso colocar o meio de cultura diretamente nos tubos de ensaios ou em tubos que eu vou utilizar para o crescimento dos micro-organismos. Isso vai depender do quê? De como eu desejo, tá? Ou qual o meu experimento, qual o meu teste que eu vou realizar, qual a minha técnica. Agora, se eu, por acaso, olha só, turma, agora, se eu, por acaso, quero que o meio de cultura ele vai para placas de Petri, o que eu preciso fazer? Eu preciso, de certo modo, colocar o meio de cultura no Elemaia, levar para a autoclave e esperar aí autoclavar por 15 minutos em uma temperatura de 121 graus Celsius e depois disso eu vou retirar esse meio de cultura e levar para um fluxo laminar, uma capela, e colocar esse meio de cultura, gente, nas placas de Petri, tá? E aí, turma, depois que teve essa autoclavação,
eu preciso distribuir o meio de cultura, né, após a autoclavação nos tubos, nos frascos, nas placas, pipeta e vidrarias. É importante entender que todas essas vidrarias, esses materiais utilizados, onde vai ser distribuído o meio de cultura, precisa estar estéreis, tá? Porque não adianta, por exemplo, o meio de cultura estar estéril, tá? Saindo da autoclave, e você utilizar materiais que não estão, vai contaminar esse meio de cultura. Turma, os meios devem ser autoclavados com as tampas semi-abertas, tá? Porque as tampas fechadas não permitem a entrada do vapor. E lembra que a autoclave, gente, ela esteriliza por um processo físico, tá? Através do vapor, pela temperatura. E a partir de agora eu posso falar para vocês de vários tipos de meio de cultura, geralmente dependendo da marca, tá? Os meios de cultura eles vêm nesses frascos, geralmente os meios de cultura eles vêm em frasco de 250 gramas ou 500 gramas, tá? E tem uma durabilidade aí por um longo período de tempo, tá? Isso vai depender também do tipo de meio de cultura. Lembrando, gente, que esses meios de cultura, eles têm, de certo modo, um odor, né, bem característico, que foi algo também que nós observamos na nossa prática, né, os cheiros associados a esses meios de cultura, até porque a composição desses meios de cultura são bem variados, né, como nós olhamos lá, bile, pâncreas, material de cérebro, tá? Lembrando que geralmente não se utiliza de humanos, tá? Esses são de animais. Sangue. E aí, turma, os meios de cultura, eles são classificados, de certo modo, em meio para transporte e conservação, em meios para cultivo e isolamentos e meios comerciais para provas de identificação, tá? Então, só para a gente compreendermos aqui, olha só, gente, nós temos meios para transporte e conservação, meios para cultivo e isolamentos e meios comerciais para provas de identificação. O que são meios para transporte e conservação? Quando eu falo meio para transporte e conservação, o próprio nome já está dizendo, meio para transporte. Eu coloco o micro-organismo ali, mas não é um meio de crescimento. É um meio que o micro-organismo ele vai estar viável para chegar até o local, até o laboratório. Ou tem os meios de conservação, que vai conservar esse micro-organismo por um longo período de tempo, tá? Quais são os meios para cultivo e isolamento? Já são meios, gente, que são meios nutritivos. São meios que vai ajudar o micro-organismo crescer. É como se eu colocasse pouco micro-organismo em um meio de cultura e esse micro-organismo depois se multiplicasse, crescesse, né? Na verdade, não é nem crescer, gente, é multiplicar, tá? E serve também como de isolamento. E os meios comerciais para a prova de identificação. Quando a gente fala meios para a prova de identificação, é que nesses meios tem substâncias que o micro-organismo vai reagir, que pode ou não mudar a coloração, que pode apresentar halo, que pode apresentar a formação de bolhas, por exemplo, que vai servir para a identificação dos micro-organismos. Meios para transporte e conservação. Nós podemos citar o Keren Blaine, o salina tamponada, May Stuart e água nutriente, tá, gente? Esses aqui são nomes de meios de cultura. Inclusive, o água nutriente nós observamos na nossa prática. Eu mostrei para vocês o frasco, tá? Turma, e aí eu vou falar para vocês alguns detalhes desses meios, tá? O Karen Blaine, ele serve para transporte e conservação de micro-organismos intestinais patogênicos e outros coliformes fecais. Sobrevive bem neste meio, como, por exemplo, gente, a Escherichia coli, tá? A carência de uma fonte de nitrogênio impede consideravelmente a multiplicação dos micro-organismos e a composição nutritiva garante a sobrevivência deles. Olha o que é interessante, turma. O que classifica esses meios de cultura em ser de transporte e conservação, de cultivo e isolamento e de identificação é a composição dos meios, tá? É a composição dos meios. Por exemplo, esse Keren Blaine,
ele tem uma diminuição no nitrogênio, que impede com que o micro-organismo se multiplique, mas mesmo ele não se multiplicando, o micro-organismo ele fica viável, o micro-organismo ele fica vivo, tá? Que é o que nós desejamos. Nós só desejamos o quê? Transportar o micro-organismo e conservar ele. Depois que eu vou passar esse micro-organismo para um outro meio que cresça. O Kerembley, gente, também é utilizado para transporte de material fecal e, consequentemente, conservação dos micro-organismos. Como vocês podem observar, esse meio é muito utilizado aí para micro-organismos intestinais, que está associado aí ao bolo fecal. Aqui nós temos uma imagem, geralmente esse meio de cultura ele pode vir em um tubo já gelatinoso com o meio de cultura aqui, e eu simplesmente pego o suave, tá? Que é esse cotonete grande, passo na minha amostra, que eu desejo obter o micro-organismo, e depois coloco nesse meio de cultura. A salina tamponada, gente, é um meio de cultura líquido, tá? Que mantém a bactéria viável. Toda vez que a gente fala bactéria viável, gente, eu estou falando de quê? Que deixa a bactéria viva, tá? Só que não multiplicando, mas sim com as suas funções, mas não com multiplicação. É usado como meio de transporte de amostras biológicas, tá? Na verdade, é bastante utilizado essa salina tamponada. E geralmente na salina tamponada, gente, nós temos o cloreto de sódio. Qual é a composição dessa salina? Cloreto de sódio, fosfato de potássio anidro, glicerina bidestilada e água destilada, tá? Meio Stuart. Inclusive, esse meio Stuart ele pode ser até utilizado não somente para bactérias, mas também para parasitas sanguíneos, tá? Então, gente, o meio Stuart ele tem também uma carência de uma fonte de nitrogênio que impede a multiplicação da bactéria, mas garante a sua sobrevivência, igual o Kerembley. É usado para transporte de diversos materiais e, consequentemente, conservação dos micro-organismos. E, geralmente, os principais micro-organismos que podem ser conservados nesse meio Stuart são o Haemophilus, o Pneumococcus, Salmonella, Shigella, entre outros, tá? Lembrando, turma, que geralmente se utiliza meios de transporte e conservação para chegar a amostra até o laboratório onde vai ser feita a análise. De modo geral, quase que toda vez que a gente vai num laboratório que precisa fazer, que é necessário fazer, por exemplo, o cultivo de algum micro-organismo, geralmente sempre se utiliza inicialmente um meio de cultura de conservação ou de transporte. E aí observa, turma, que nós também temos aí a mesma característica, né? Esses meios, como por exemplo, o Stuart, ele pode vir como se fosse num tubozinho, tá? Com o meio impregnado dentro desse tubo, e aí com esse suave, onde eu vou passar no local onde tem a amostra, tá? Que eu desejo obter, e coloco no meio. Turma, o meio H-nutriente, tá? Que é um meio bastante utilizado na microbiologia. É um meio relativamente simples, de fácil preparação e barato, muito usado nos procedimentos do laboratório de microbiologia. Geralmente o H-nutriente ele é usado em análise de água, alimentos e leite. É um meio para cultivo preliminar das amostras submetidas a exames bacteriológicos. Então, geralmente, quando se vai fazer uma urinocultura, uma cropocultura, pode inicialmente passar pelo meio H-nutriente. Serve também para isolamento de organismo para culturas puras. Também observa a esporulação de espécies de bacilos gram-positivos. E o uso mais frequente do H-nutriente é para conservar culturas em temperatura ambiente para os laboratórios que não dispõem de crioconservação, ou seja, freeze a menos 70 graus Celsius. Se não tem no laboratório um freeze a menos 70 graus Celsius, eu posso utilizar o H-nutriente e semear, cultivar, né, essas bactérias nesse H-nutriente para que ele possa conservar esses micro-organismos.
Turma, o H nutriente, ele é esse H mais clarinho, tá? Inclusive, se eu não me lembro, nós fizemos ele, tá? Lá no laboratório. E eu até mostrei em algumas práticas a diferença de coloração. Essa diferença de coloração dos meios estão associadas às capacidades dos nutrientes presentes nesses meios. Turma, nesse momento, eu falo para vocês dos meios de cultura que estão associados ao cultivo e isolamento, tá? Lembra-se, cultivar é fazer com que o micro-organismo cresça. E isolar, ele precisa crescer para eu isolar aquele micro-organismo, tá? Para eu saber que tipo de micro-organismo é aquele. E nós temos aí vários tipos de meios de cultivos e isolamentos. Nós temos o TSA, que é uma sigla em inglês, tá? Tripesoja agar. Nós temos aí o agar chocolate, o agar macon, que nós também observamos no laboratório, agar sangue, agar clade, agar salmonella shigella, agar manitol, agar MB, que é muito utilizado para crescimento de cultivo e isolamento de Escherichia coli, agar micocel, agar saborô, que nós também vimos no laboratório, agar verde brilhante, que também vimos no laboratório. Nós temos aí o caldo de dioclicolato com indicador e sem indicador, o caldo BHI. Gente, quando nós falamos caldo, já é meio de cultura líquido, tá? Quando nós falamos caldo, já é meio de cultura líquido. Quando nós falamos água, já é meio de cultura sólidos. Nós temos o caldo selenito, caldo tetrationato, Lostengense, meio bifásico, Losten e Middenblocken. E aí, apesar de ter todos esses cultivo e isolamento, né, esses meios de cultura, eu tenho que saber de uma situação. Eu tenho que usar o meio de cultura mais específico para aquele micro-organismo que eu desejo ter, tá? Que eu desejo saber que tem, tá? Então, por exemplo, Agar salmonella shigella. O próprio nome já está dizendo. É um agar específico para isolamento de salmonella e shigella. Então, eu quero saber, quando eu utilizo um meio de cultura desse, eu quero saber se naquele produto, naquele material, tem shigella e tem salmonella, tá? Por exemplo, se eu utilizo um MB, eu quero saber se ali tem Escherichia coli, porque o MB, ele tem uma característica para crescimento, cultivo e isolamento da Escherichia coli, tá? Então, eu preciso também conhecer um pouco desses meios de cultura para saber qual utilizar nas minhas amostras. Turma, o tríptico soy água, né, que é o TSA. O caldo triptona de soja com 0,1% de água, é o nome em português, basicamente. Também chamado de caso AGA, que é caseína peptone, soimede peptone AGA. Também pode ser chamado caso AGA, tá? É recomendado para o cultivo de bactérias não fadidiosa. O que seria isso? Bactérias não fadidiosas. Quando a gente fala bactérias fadidiosas, gente, são aquelas bactérias que requer nutrientes específicos para o seu crescimento, tá? É basicamente aquele termo popular que a gente utiliza. A pessoa está com fartio, né? O que é pessoa com fartio? É aquela pessoa que tudo está enjoada, tá? E quando a gente fala bactéria fastidiosa, significa que são bactérias que necessitam de substâncias específicas para crescer. E aí, se tem bactérias que precisam de substâncias específicas para crescer, não pode utilizar o TSA, tá? Porque o TSA, gente, ela não tem essas substâncias específicas. Por isso que o TSA é utilizado aí para crescimento de bactérias não fastidiosas. Ou seja, de modo geral, pode utilizar para a maioria das bactérias. Geralmente ele é bem transparente, ele é um amarelozinho bem transparente. Ele se assemelha, gente, à cor da urina quando a pessoa ingere muita água. Bem transparente. É um amarelo bem claro. E aí, turma, pode, por exemplo, no meio de cultura, no TSA, pode fazer o crescimento de pseudomonas aeruginosas, de Staphylococcus aureus, de Escherichia coli, tá?
Olha só, gente, a Pseudomonas aeruginosas, quando cresce no TSA, ele acaba levando a mudança da cor do meio para esse azulzinho. Gente, eu não vou falar de todos os meios, tá? O AGA, porque são muitos. E nem todos a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Eu separei só os principais. Nós temos o caldo BHI. Lembrando que quando eu falo caldo BHI, caldo é meio de cultura líquido, tá? O caldo BHI vem da sigla Braille Health Infusion, tá? Que é um meio enriquecido. Quando a gente fala meio enriquecido, é porque é acrescido substâncias específicas ali, tá? Olha como, por exemplo, é um meio derivado de nutrientes de cérebro e coração. E é rico em peptona e dextrose, né? Ou seja, é rico em açúcar. Esse meio de cultura ele fornece nitrogênio, carbono, enxofre e vitaminas. Geralmente se utiliza o caldo BHI, turma, quando se tem uma bactéria que tem dificuldade em crescer. E aí tu coloca essa bactéria no caldo BHI, que é enriquecido de nutrientes, é como se tu desse o alimento para a bactéria. E aí favorece aí o seu crescimento. É um meio de cultivo para o crescimento de Streptococcus, pneumococcus, meningococcus, enterobactérias não fermentadoras, leveduras e fungos, tá? Pode ser utilizado na preparação do inóculo para teste de suscetibilidade aos antimicrobianos. Então, é muito comum quando se vai fazer, por exemplo, um antibiograma, tá? Para saber se o meio de cultura, se a bactéria é resistente ou não, utilizar o BHI para a padronização desse meio dessas bactérias. Pode ser utilizado também a realização de testes de coagulase em tubo. Posso estar utilizando esse meio de cultura. Teste de crescimento de bactéria a 42 e 44 graus Celsius. E também teste de motilidade em lâmina das bactérias, tá? Ou seja, gente, é bastante utilizado esse meio BHI. Então, vai ser comum vocês encontrarem no laboratório. Tá? E aqui nós temos um frasco com caldo BHI. Lembrando que quando eu falo caldo é porque ele é um líquido. Então, por exemplo, se vocês pegarem esse frasco que tem o caldo BHI e se vocês virarem, vocês vão perceber que ele vai estar líquido, tá? Turma, AGA-sangue é um meio de cultura sólido. O próprio nome já está dizendo, AGA-sangue, ou seja, é um meio enriquecido e diferencial, tá? Compra-se a base comercial e depois de autoclavado e resfriado se adiciona sangue. É muito comum adicionar sangue de carneiro, tá? Nesse meio de cultura. E aí compra também esse sangue de carneiro, tá? A conservação dos eritrócitos íntegro favorece a formação de halos de hemólise nítido. Então, para que é que serve, por exemplo, esse AGA-sangue? Para saber se os indivíduos têm Streptococcus ou Staphylococcus, se é beta-hemolítico ou não hemolítico. E isso é importante, turma, porque imagine se o indivíduo está com uma infecção por bactérias beta-hemolíticas. Isso pode levar, por exemplo, a hemorragias, porque essa bactéria vai levar a uma destruição das hemácias. E aí, o AGA-sangue, pelo próprio nome, pelo uso do sangue, ele tem uma coloração aí vermelha. É um vermelho sanguíneo mesmo, tá? Não é um vermelho quase arroxeado, tá? É um vermelho claro. E aqui, turma, como vocês podem observar, nós temos aqui, por exemplo, o Bacillus cereus beta-hemolítica. Por que ele é beta-hemolítico? Porque ele fez aqui, por exemplo, a formação de halos ao redor da bactéria, ou seja, consumiu aí substâncias da hemácia. Nós temos aqui, por exemplo, o Streptococcus alfa-hemolítico, que forma essa característica gelatinosa das colônias. E nós temos aqui o Enterococcus faecalis não hemolítico. Por quê? Porque ocorreu o crescimento, mas não ocorreu a formação do halo. AGA-chocolate, turma. O próprio nome está dizendo, tá? Tem características adicionais aí de substâncias específicas. E apesar de receber o nome
chocolate não é adicionado, gente, chocolate ao meio, tá? Mas a questão é a coloração mesmo, que parece de chocolate, olha só. Tá? Aqui, quase, essa imagem não é tão perceptível, mas parece, gente, um Nescau, tá? A cor de um achocolatado. O agar-chocolate é um meio de cultura enriquecido, tá? A base do meio é adicionado sangue de cavalo, carneiro ou coelho em temperatura alta, o que faz com que as hemácias lisem, liberando hemina e hematina, compostos fundamentais para o crescimento dos micro-organismos exigentes. Entre esses micro-organismos exigentes é o que nós chamamos de micro-organismos fartidiosos. O que são esses micro-organismos fartidiosos? São micro-organismos que precisam de substâncias específicas para crescer, como, por exemplo, a Haemophilus e a Neisseria gonorrhoeae, tá? O que causa gonorreia. Alguns organismos que não crescem em meios comuns são capazes de crescer neste meio. Gente, olha o tanto que é importante nós termos conhecimento sobre meio de cultura. Porque não é porque é um meio de cultura que eu posso usar ele de qualquer maneira, tá? Nós temos aqui, turma, por exemplo, a Neisseria gonorrhoeae, né, que causa gonorreia, no crescimento aqui no meio agar-chocolate. O Staphylococcus aureus crescendo também no meio agar-chocolate e Escherichia coli crescendo também no meio agar-chocolate. Turma, apesar de eu estar mostrando aqui para vocês a Escherichia coli e Staphylococcus aureus crescendo no meio agar-chocolate, existem meios melhores para crescer, nem melhores, meios de cultura que cresce tanto a Escherichia coli como o Staphylococcus aureus, sem precisar utilizar o meio agar-chocolate. Por quê? Porque o meio agar-chocolate é um meio de cultura caro. Eu não vou estar utilizando, por exemplo, esse crescimento de Escherichia coli, tá? Toma só um momento, botar aqui o computador para carregar. Turma, nós temos aqui também o agar Train-Martin, tá? É um agar chocolate e é muito rico seletivo, e é um meio rico seletivo, tá? Quando vocês verem esses nomes mais estranhos dos meios de cultura, com algumas características, já sabe que esses meios de culturas eles são enriquecidos. Eles são meios de cultura diferenciais para crescimentos específicos de bactérias, de micro-organismos, principalmente micro-organismos fatidiosos. O Agatine martini é superior a outros meios de cultivo destinados para o isolamento de Neisseria gonorrhoeae e Neisseria meningite, tá? Contém em sua fórmula antibióticos que inibem o crescimento de Neisseria saprofíticas e outras bactérias, evitando a contaminação. Então, esse meio de cultura ele já tem um ponto importante. Além das características do meio de cultura, também tem inserido no meio de cultura antibióticos que inibem o crescimento de outros micro-organismos que eu não quero que eu não queira que cresça naquele meio. Por também ser uma característica agar-chocolate, tá, turma? Tem essa coloração aí mais marrom. O crescimento de Neisseria gonorrhoeae nesse meio. Turma, o meio Agar Salmonella shigella, também chamado de HSS, tá? É seletivo e diferencial. Nesse meio contém componentes como sais de bile, verde brilhante e citrato de sódio, que inibe micro-organismos gram-positivos, ou seja, é um meio de cultura já específico para bactérias gram-negativas, tá? O meio possui lactose, que permite diferenciar bactérias lactose positivas e negativas, tá? Geralmente, as bactérias lactose positiva produzem ácido, que na presença do indicador vermelho leva à formação de colônias de cor rosa, tá? Então, como é um meio que produz lactose, consequentemente, as bactérias que são lactose positiva vai levar à formação de colônias rosa. Lactose negativa forma colônias transparentes, tá?
permite a detecção de peróxido de enxofre, que leva à formação de colônias de cor negras no centro. Ou seja, gente, o H. Salmonella shigella, o HSS, é um meio bem diferencial, porque no meio dele já tem características de substâncias que vai levar a diferenciar as substâncias pela cor, pelo formato da colônia. Tá? É o meio um pouco vermelho. E aqui nós temos a característica, tá, gente, que eu comentei para vocês, ó, Salmonella entérica, tem essa escurecimento, essa colônia mais vermelha, desculpa, negra, preta, né? Nós temos aqui a Escherichia coli, que tem essa coloração avermelhada, mas no centro tem um botão preto, porque isso significa o quê? Ó, permite a detecção de quê? De peróxido de enxofre, formação de colônias com cor negra no centro, tá? Então, é o exemplo da Escherichia coli. Ó, nós temos aqui o Proteus mirabilis, que já tem uma colônia com coloração esbranquiçadas, que já é lactose negativa, porque forma colônias transparentes. Nós temos aqui, gente, de certo modo, a salmonela. Olha só, gente, a salmonela leva essa coloração bem escura nesse meio, a H. salmonella, a H. salmonella shigella. Escherichia coli já tem essa coloração mais rosada com pontos pretos no centro e a shigella mais transparente. Novamente, só para vocês observarem. Gente, nesse meio de cultura que nós observamos aqui, H. salmonella shigella, vocês podem observar no lado esquerdo, nessa imagem do lado esquerdo, vocês podem observar que nós temos dois tipos de bactéria, tá? Nós temos uma bactéria que está favorecendo colônias negras, e nós temos bactérias que estão favorecendo colônias rosa, tá? Nessa imagem do lado esquerdo superior, tá? Significa o quê? Que nós temos dois micro-organismos aqui. Possivelmente, um é a salmonela e o outro é a Escherichia coli. Turma, nós podemos também falar aqui do meio H-McConk, tá? Que também nós mostramos na aula prática, inclusive é um meio altamente usado nos laboratórios. E aí, turma, o H-McConk já é um meio seletivo e diferencial, tá? Usado principalmente, turma, para o crescimento de bactérias gram-negativas, o H-McConk. Por quê? Porque o meio H-McConk ele tem uma substância chamada cristal violeta que impede o crescimento das bactérias gram-positivas, tá? Além disso, a concentração de sais de bile é relativamente baixa, por isso não é tão seletivo para gram-negativas como, por exemplo, o HSS. Apesar de ser utilizado para gram-negativa, o HSS ainda é melhor para determinar bactérias gram-negativas, tá? Geralmente o H-McConk é usado para isolar bacilos gram-negativos, tanto enterobactérias e não fermentadoras, e também, gente, é utilizado para verificar a fermentação ou não da lactose, para saber se a bactéria é lactose positiva ou negativa. Nós temos aqui também um H-McConk, lembrando que o H-McConk também tem essa característica mais avermelhada. E aqui nós temos alguns exemplos de crescimento de bactérias, né, no meio H-McConk, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli e Salmonella. Meio de cultura Recton, ou Rectoen, é um meio seletivo diferencial, tá? Gente, quando fala meio seletivo diferencial porque seleciona alguns grupos de bactérias ou de micro-organismos, e diferencial porque acaba diferenciando já algumas bactérias. É utilizado para detectar a fermentação de lactose e produção de peróxido de gás de enxofre, tá? Possui a capacidade de inibir o crescimento de bactérias não entéricas, ou seja, acaba impedindo o crescimento de bactérias que não sejam intestinais, tá? Geralmente, nesse meio de cultura, quando tem bactérias fermentadoras de lactose, fica com a cor amarela ou salmão. Quando não é fermentadoras,
fica sem cor as colônias, e quando se tem a produção de ácido de enxofre, ou gás enxofre, tem um precipitado preto. Observa que o meio ele é azulado, e nós temos aqui, né, a Salmonella enterides, né, tá, que leva essa característica, e a Escherichia coli, que leva essa característica mais aí, é a cor salmão. Por que leva a cor salmão? Porque ela é fermentadora da lactose, e isso leva a uma cor amarela ou salmão do meio, sendo que o meio é azul. O H-salmanitol, tá? Esse H-salmanitol é um meio seletivo e diferencial também. É utilizado para selecionar estafilococos que crescem em altas concentrações de sais, tá? Consequentemente, diferencia Staphylococcus aureus de outros estafilococos, tá? O Staphylococcus aureus geralmente não precisa dessas concentrações de sais tão altas, mas outros precisam. Após o crescimento, o Staphylococcus aureus é amarelo, né, porque fermenta o manitol, e os outros estafilococos são brancos. Pode observar que tem uma cor mais rosa. E aí, por exemplo, Staphylococcus epidermidis, que fica rosa. Staphylococcus aureus fica amarelo porque fermenta o manitol. E aqui nós temos Escherichia coli. Turma, nós também podemos citar o meio de cultura H-Clade. Lembrando que eu ainda estou falando aqui para vocês, né, dos meios de cultura, basicamente, que estão associados à identificação dos micro-organismos. O meio H-Clade, ele é um meio que tem deficiência de eletrólitos como o aminoácido cistina e a lactose, tá? Também é considerado seletivo e diferencial. A deficiência de eletrólitos inibe o véu de cepa de proteus, ou seja, não cresce proteus no CLET. É usada para isolamento e quantificação de micro-organismos presentes em amostras de urina, tá? Então, quando se vai fazer urinocultura, geralmente se utiliza o H-CLET. Eficiente para isolar e quantificar micro-organismos gram-positivos, gram-negativos e leveduras. Geralmente, as colônias lactose positiva aparecem com a cor amarela e negativa com a cor azul. Olha só, nós temos aqui o H-Clade e o H-Maconque. Nós podemos utilizar, de certo modo, também em frascos, que é para fazer aí o cultivo da diurina. E aí, turma, olha só, o Staphylococcus aureus crescendo aqui, Staphylococcus mirabilis e Escherichia coli. Lembra que a Escherichia coli, gente, ela é lactose positiva, então ela apresenta uma cor amarela, tá? Já a lactose negativa já vai apresentar a cor azul. Lembrando, gente, que essas colorações que é dado nessas colônias está associada a uma reação química, tá? Porque a bactéria vai consumindo substâncias presentes no meio de cultura e vai produzindo outras substâncias que pode dar ou não coloração. Outro meio, gente, bastante utilizado no laboratório é o meio H verde brilhante, também chamado de BGA, tá? É um meio altamente seletivo, usado para o isolamento de outras salmonelas que não seja a salmonela tiffi, existente nas fezes e em outros materiais, tá? A presença de extrato de levedura e duas peptonas fornece os nutrientes específicos. A lactose e a sacarose presente juntamente com o vermelho de fenol fornece um sistema de diferenciação de fermentador da lactose ou sacarose, tá? Exemplo aí, Escherichia coli, que é fermentador da lactose. Salmonelas não produzem ácidos a partir desses açúcares. O verde brilhante é o agente seletivo que inibe a flora de acompanhamento. Turma, só um momento.
E aí, turma, eu posso citar aqui para vocês, né? Aqui nós temos de certo modo, o verde brilhante, tá? Também crescimento de algumas salmonelas e Escherichia coli. Se vocês observarem, gente, a maioria dos meios, eles podem favorecer essa característica, tá? De crescimento de salmonela e de Escherichia coli. Turma, nós temos o A-gueosina azodimetileno, conhecido aí como a sigla EMB. É um meio para diferenciação ligeiramente seletivo e é muito utilizado para o crescimento de bactérias gram-negativas como Escherichia coli, tá? Utilizado para o isolamento e a diferenciação de bacilos entéricos gram-negativo, tanto Enterobacteriaceae e outros bastonetes gram-negativo. Utiliza o corante de eosina Y e azodimetileno, inibe as bactérias gram-positivas num determinado grau que diferencia os fermentadores. É utilizado aí para ver os coliformes que produzem colônias preta-azuladas, ou seja, geralmente a colônia de Escherichia coli é preta-azulada. As salmonella e shigella são incolores ou têm uma cor âmbar transparente, não fermenta a lactose. A Escherichia coli poderão apresentar um reflexo verde metalizado característico, devido à rápida fermentação da lactose. Então, nós temos aqui o meio de cultura, MB, e aqui nós podemos observar, olha só, esse verde aqui, gente, é lactose positivo, que é a Escherichia coli, tá? Por isso que dá essa característica verde brilhante, tá? E é muito bonito ver essas culturas nesse meio aqui. Tá? Observa aqui a Escherichia coli, com esse verde metalizado, Klebsiella pneumonia, com essas colônias enegrecidas, tá? E a Salmonella enteritidis, que também apresenta essas características.